Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam mais que bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 1 de 2 Samuel. Leremos também o capítulo 12 de 1 Coríntios. Leremos em seguida o capítulo 10 de Ezequiel e o capítulo 49 de Salmos. Antes de iniciarmos mais uma leitura, vamos a um momento de oração. Então, fecha teus olhos e ora juntamente comigo. Pai excelso, Deus soberano, majestoso, fiel, santo, todo-poderoso. Tu és Senhor em batalha, Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és um Deus mais que misericordioso e bondoso. Oh Deus, te faltam adjetivos para expressar com toda plenitude o teu ser. Tu és Deus. Tu és acima de todo o universo, acima de todas as coisas. E não tem ninguém além do Senhor, ninguém como o Senhor, ninguém superior a ti. Louvado seja o teu nome, Pai. E entendendo a nossa dependência do Senhor, a nossa pequenez e limitação, clamamos a ti por graça, por o teu favor, para que o Senhor derrame sobre a nossa vida da tua sabedoria e nos dê do teu conhecimento. Nos permite compreender toda a tua escritura, principalmente, ó Deus, os textos que estaremos lendo e ouvindo no dia de hoje. Que o Senhor nos dê graça para não só compreender tudo que for lido, mas para aplicarmos em nossa vida no momento oportuno, quando nos for necessário. E que o teu Espírito Santo nos faça lembrar todos os dias das tuas palavras tão preciosas. É assim que oramos ao Senhor. Tem misericórdia para conosco, em nome do teu Filho amado que clamamos. Amém e amém. Capítulo 1 de 2 Samuel. Depois da morte de Saul, quando Davi tinha voltado de derrotar os amalequitas e já estava 2 dias em Ziclag, aconteceu que no 3º dia veio do arraial de Saul um homem com as roupas rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar diante de Davi, ele se inclinou, prostrando-se em terra. Davi lhe perguntou: "De onde você vem?" Ele respondeu: "Fugi do arraial de Israel." Então Davi disse: "Como foi isso? Conte-me o que aconteceu." O moço respondeu: "O povo fugiu da batalha e muitos foram mortos. Saul e seu filho Jonatas também morreram." Davi perguntou ao moço que lhe trazia as notícias: "Como você sabe que Saul e Jonatas, seu filho, estão mortos?" Então o moço, portador das notícias, disse: "Cheguei por acaso ao Monte Gilboa e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros de guerra e a cavalaria se aproximavam dele. Olhando ele para trás, me viu e me chamou. Eu disse: Eis-me aqui." Ele me perguntou: "Quem é você?" Eu respondi: "Eu sou Amaleque." Então ele me disse: "Vem aqui e me mate, pois me sinto vencido de cãibra, embora ainda esteja bem lúcido." Então me aproximei dele e o matei, porque eu sabia que ele não viveria depois de ter caído. Peguei a coroa que ele tinha na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até à tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então Davi perguntou ao moço portador das notícias: "De onde você é?" Ele respondeu: "Sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita." Davi lhe disse: "Como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor?" Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: "Vá até lá e mate-o." Ele foi e o matou. Então Davi dizia: "O seu sangue caia sobre a sua cabeça, porque a sua própria boca testificou contra você, dizendo: Matei o ungido do Senhor." Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. Ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco que está escrito no livro dos justos. A sua glória, Israel, foi morta sobre os seus montes. Como caíram os valentes. Não anunciem isto em Gate, nem o publiquem nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Monte de Gilboa, que sobre vocês não caiam nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos
que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que nunca mais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, nem na vida nem na morte se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Filhas de Israel, chorem por Saul. Ele as vestia de rico escarlate e enfeitava com ouro as roupas de vocês. Como caíram os valentes no meio da batalha, Jonatas sobre o seu monte foi morto. Estou angustiado por sua causa, meu irmão Jonatas. Você era amabilíssimo para comigo. Excepcional era o seu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Capítulo 12 do livro de 1 Coríntios. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são desonrosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se agradam com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Capítulo
10 do livro de Ezequiel. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins havia algo como uma pedra de safira que parecia ser um trono. E falou ao homem vestido de linho: vá por entre as rodas até debaixo dos querubins e enche as mãos com brasas acesas que estão entre os querubins. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Ele entrou enquanto eu observava. Os querubins estavam ao lado sul do templo quando o homem entrou. Uma nuvem encheu o átrio interior, então a glória do Senhor se levantou sobre o querubim e foi para a entrada do templo. O templo se encheu de nuvem, o átrio ficou cheio do brilho da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho que fosse tirar fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, ele entrou e se pôs junto às rodas. Então um dos querubins estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e as pôs nas mãos do homem que estava vestido de linho, o qual as pegou e saiu. Os querubins tinham debaixo das suas asas o que parecia ser mão humana. Olhei e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a cada querubim. O aspecto das rodas era brilhante como pedra de berilo. Quanto ao seu aspecto, as 4 rodas tinham a mesma aparência. Eram como se uma roda estivesse dentro da outra. Quando elas andavam, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando se moviam. Para onde a primeira roda ia, as outras seguiam, e elas não se viravam quando se moviam. Todo o corpo dos querubins, suas costas, as mãos, as asas e também as rodas estavam cheias de olhos ao redor. Quanto às rodas, pude ouvir que foram chamadas de giratórias. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O primeiro era o rosto de querubim, o segundo rosto humano, o terceiro rosto de leão e o quarto rosto de águia. Os querubins se elevaram. Estes eram os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas se moviam ao lado deles. Quando os querubins levantavam as suas asas para se elevarem da terra, as rodas não se separavam deles. Quando eles paravam, as rodas paravam. E quando eles se elevavam, as rodas também se elevavam, porque os espíritos dos seres viventes estavam nelas. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada do portão leste da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Estes eram os mesmos seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo das asas o que parecia mãos humanas. A aparência dos seus rostos era como a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Tinham o mesmo aspecto, eram os mesmos seres. Cada um andava para a sua frente. Capítulo 49 do livro de Salmos. Povos todos, escutem isto. Deem ouvidos, todos os moradores da terra, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque temerei nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e se gloriam nas suas muitas riquezas. Ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não venha a morrer. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para os outros. Em seu íntimo pensam que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras.
Todavia, o ser humano não permanece em sua ostentação. Pelo contrário, é como os animais que perecem. Tal proceder é tolice deles, mas os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. O mundo dos mortos é o lugar em que habitam, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não tenha medo quando alguém enriquecer, quando aumentar a glória de sua casa, pois quando morrer, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele tenha se lisonjeado, e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo, irá juntar-se à geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O ser humano, vestido de honrarias, mas sem entendimento, é como os animais que perecem. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.